Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 4, Pecado na Igreja. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, eu e os meus irmãos nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Por favor, Pai amado, derrama sobre nós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo abra nossa mente para entendermos a mensagem que o Senhor nos deu através da carta de Paulo aos Coríntios. Que o Espírito Santo esteja comigo e com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pecado na igreja. O verso áureo diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Esse é um texto esclarecedor. Esse é um texto muito importante para nós que vivemos no tempo do fim, em que a imoralidade sexual está tão alastrada, tão impregnada no pecador. Meus queridos, o conceito que Paulo expõe aqui é que você e eu não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por bom preço, um alto e valioso preço. Nós fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus e a prata das suas lágrimas. Pertencemos a Deus pela criação e pela redenção. E devemos prestar contas a Deus de tudo aquilo que fazemos no corpo e com o corpo. Nosso cérebro é como uma esponja. Tudo que chega pelos sentidos fica registrado. Talvez não estejamos conscientes da maior parte do que entra. Se nos lembrássemos de tudo, mal conseguiríamos pensar. Ainda assim, esse conteúdo permanece lá e, de algum modo, influencia o que sentimos e o que fazemos. Por isso, mesmo como cristãos, somos facilmente impactados pelo mal que está ao nosso redor. Desde o início, a igreja cristã tem enfrentado esse desafio, de onde, por exemplo, veio a guarda do domingo. Todo mundo guarda o domingo, quando na realidade não existe nenhum mandamento na Bíblia. O mandamento bíblico dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, lá manda guardar o sábado, mas todo mundo guarda o domingo. De onde vem isso? A igreja simplesmente inventou isso. A guarda do domingo vem da cultura ao nosso redor, vem do paganismo que se infiltrou na igreja de Deus. Vemos esse princípio se desenrolar também na cidade de Corinto. Depois do apelo que Paulo fez contra o partidarismo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo fala sobre o partidarismo. Paulo agora passa a tratar da imoralidade sexual, também das ações judiciais entre os irmãos, a prostituição, o casamento e a vida de solteiro. Os padrões do mundo afetaram os cristãos na cidade de Corinto profundamente. As divisões descritas em 1 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 4 abriram a porta para as condutas reprováveis denunciadas nos capítulos seguintes. Como Paulo tratou desse pecado na igreja? Quais lições podemos extrair do que ele escreveu? O que Paulo escreveu se torna princípio para você e para mim, princípio para a igreja em nossos dias. Queridos, os princípios de Deus não mudam. Eles permanecem imutáveis no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em qualquer parte do mundo. Aplica-se a todas as pessoas, em todos os tempos e em qualquer situação. Nós deveremos deixar prevalecer os princípios da palavra de Deus. Você e eu estamos sendo norteados pela Bíblia. Não é o que diz a ciência, não é o que diz a cultura, não é o que diz a tradição, mas é o que diz a Bíblia. E a Bíblia só é a nossa única regra de fé e prática, o sola a Escritura. Bendito seja Deus. Na parte de domingo,
incoerência entre fé e prática. Ao longo da história cristã, teólogos, pastores e membros têm estudado o Novo Testamento para entender como a igreja deve ser, como ela deve agir. Ficamos admirados, por exemplo, com a igreja retratada no livro de Atos. Atos dos Apóstolos fala da primeira igreja, a recém-nascida igreja, logo após a ascensão de Jesus Cristo para o céu. A igreja que ficou era pura, se reunia diariamente, adorando o Senhor, mas rapidamente perderam de vista um aspecto muito importante. As pessoas são problemáticas. Você e eu somos pessoas problemáticas porque somos pecadores. Também podemos ler o Novo Testamento para descobrir como a igreja não deve ser. As cartas de Paulo aos Coríntios são um bom ponto de partida, que mostra como a igreja de Deus não deve ser. Leia agora comigo 1 Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ver então os versos 1 até o verso 13. Aqui diz: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Percebam, na igreja de Corinto existia promiscuidade sexual, imoralidade sexual, que nem entre os pagãos existia. Queridos, o povo de Deus não pode se igualar com o mundo. Os padrões do mundo não são os nossos padrões. Padrão de conduta, padrão de comportamento, padrão de vestuário, padrão sexual, padrão no comer e no beber. Queridos, o mundo não é o padrão é a Bíblia. A Bíblia estabelece nosso padrão de conduta. A Bíblia nos eleva, a Bíblia nos edifica. Queridos, aqui diz, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal que não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Um filho dormindo e tendo relação sexual com a sua madrasta, a mulher do seu pai. Queridos, e a igreja de Corinto sabia disso e não fazia nada, não agiu. Por isso Paulo aqui está falando claramente. E vocês andam cheios de orgulho, diz o verso 2, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Além de não repreender, além de não excluir este homem que estava vivendo com a mulher do seu pai, eles ainda se sentiam orgulhosos por estarem agindo de uma forma liberal, tolerante. Não podemos ser tolerantes com o pecado, porque o pecado se alastra dentro da igreja se houver tolerância com o pecado. Meu querido irmão, o verso 3 diz: eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está dizendo? Que ele seja tirado da igreja. Ninguém é proibido frequentar uma igreja. A porta da igreja está aberta para todos. Prostitutos, adúlteros, traficantes, bandidos, todos poderão entrar na igreja e assistir um culto. Mas, queridos, quando nós somos membros da igreja, quando o nosso nome está no livro da igreja, nós temos a responsabilidade de viver os princípios da palavra de Deus. Nós somos representantes de Cristo no mundo e, neste caso, tem norma, tem regra, tem decisões que precisam ser feitas, mesmo que sejam decisões indesejáveis, não agradáveis. E aqui diz o verso 5, esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele precisa ser repreendido. Ao ser excluído da igreja, ele cairia em si. Pelo menos haveria uma oportunidade dele se arrepender, porque da forma como estava acontecendo, ele estava
confortável. Ele estava vivendo sexualmente com a madrasta, a mulher do seu pai. A igreja já sabia, a igreja continuava acolhendo-o, ele continuava participando na igreja. É como se tudo estivesse normal. E assim, ele não teria esperança de salvação. Por isso ele precisava ser disciplinado, para que ele caísse em si e percebesse o pecado que estava cometendo. Essa é a atitude de Paulo quando ele diz que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que ele reconheça o pecado dele, ele seja eliminado da igreja, a fim de que o espírito seja salvo, ou seja, para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida. Porque se continuassem acolhendo e passando a mão na cabeça deste pecador, deste promíscuo, não haveria esperança de mudança na vida dele. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Vocês têm um orgulho de estarem sendo tolerantes com o pecado. Não é bom esse orgulho. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, uma laranja podre apodrece o saco de laranja inteiro. Todas as laranjas serão afetadas por uma laranja podre. E é isso que Paulo está dizendo. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento vai levedar a massa toda? Joguem fora o velho fermento, tirem a laranja podre, ou seja, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Paulo já tinha escrito uma outra carta. Que carta é esta? Paulo não escreveu somente 2 cartas para a igreja de Corinto. Ele escreveu mais, não sabemos quantas. Mas nós só temos 2 cartas, a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Mas aqui Paulo disse, na outra carta já escrevi a vocês, que não se associassem com os impuros. Me refiro, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois, nesse caso, vocês teriam que sair do mundo. Paulo não está dizendo que deveríamos nos afastar das pessoas. Nós temos que nos aproximar das pessoas que queremos salvar. Nós temos que nos aproximar das pessoas que são impuras, são ladrões, são idólatras, são avarentos, pessoas que vivem neste mundo, seguindo os padrões deste mundo. Nós nos aproximamos dela, fazemos amizade com elas para atraí-las para Jesus Cristo. Isto é dever nosso como cristãos missionários. Mas o que Paulo está falando não é isso. Ele está falando que nós não deveremos nos associar aos impuros, aos imorais, aos promíscuos que estão dentro da igreja. Porque se a pessoa está dentro da igreja e continua vivendo este padrão imoral, promíscuo, então nós temos que nos afastar desta pessoa. Mas agora escrevo a vocês, diz o verso 11, que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, a orientação que Paulo está dando aqui é muito clara, é muito direta, sem rodeios. Expulsem este promíscuo do meio de vocês. Queridos, espera-se um comportamento, uma vida santa daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E se a pessoa vem para a igreja e continua vivendo a vida imoral e promíscua e adúltera, então ele tem que ser afastado do meio da igreja. Ele pode frequentar a igreja, mas ele não pode ser membro da igreja. Ele não pode ocupar cargos na igreja. A expressão mulher do seu próprio pai, usada por Paulo, sugere uma relação incestuosa entre um homem e a sua madrasta. Esse problema provavelmente tenha sido relatado por alguns membros da casa da família de Cloé, como diz em 1 Coríntios 1:11.
O incesto era visto como um pecado tão grave que não era tolerado nem mesmo entre os gentios. E mesmo assim, isso estava ocorrendo na Igreja Apostólica. As palavras de 1 Coríntios 5, verso 1 e verso 2, revelam o espanto de Paulo ao saber que um membro da igreja estava fazendo tal coisa. Pior ainda, Paulo ficou ainda mais perplexo ao perceber que, em vez de lamentarem o que estava ocorrendo, eles, os coríntios, se orgulhavam de tolerar tal pecado. Por isso, o apóstolo corrige não apenas o homem promíscuo, imoral, mas também corrige os membros da igreja por sua evidente incoerência entre fé e prática. Para ele, a postura complacente, tolerante da igreja diante do homem incestuoso demandava correção. Orgulhar-se de um escândalo sexual, isso era o que a igreja de Corinto estava fazendo. Se orgulhavam de serem tolerantes com o pecado. Até se vangloriavam disso. Era demais para Paulo. O que havia de errado com esta comunidade? Não sabemos por que a igreja de Corinto foi tão tolerante com esse pecado. Talvez porque era praticado por um homem rico, de quem a igreja se beneficiava, ou, quem sabe, acreditavam que todas as coisas são lícitas. Queridos, eles não julgaram o caso como deveriam. Seja como for, tornaram-se cegos diante de uma violação flagrante das Escrituras, porque em Levítico capítulo 18, versos 7 e 8, ali condena plenamente o incesto, um filho vivendo com a madrasta. E assim, a igreja de Corinto estava vivendo em pecado e se orgulhando do pecado. Meu querido irmão, que linda e que profunda é esta carta de Paulo aos Coríntios. Os problemas da igreja de Corinto, eles vão nos despertar, vão nos advertir contra os mesmos pecados em nossos dias, porque vivemos no tempo do fim. E, com certeza, a igreja não está melhorando, a igreja cristã está piorando, cada vez mais imitando os padrões do mundo. As orientações de Paulo na carta aos Coríntios é de suma importância para você, meu irmão, para mim, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, porque Deus é santo. Eu sou santo, disse Deus. Sejam vocês também santos, em nome de Jesus. Aleluia. Na parte de segunda-feira, lidando com escândalos. Escândalos existiam e existem. Lidar com questões de sexualidade é sempre difícil. Foi assim para Paulo e é também para nós hoje. Nessas situações, precisamos ser fiéis às Escrituras e tratar o assunto com oração e amor. Nunca devemos esquecer que o objetivo é a restauração. Mesmo no caso que Paulo mencionou aqui no capítulo 5, o objetivo não era a perdição do jovem promíscuo. O objetivo era a salvação dele. Para que ele caísse em si e reconhecesse o seu pecado, ele tinha que ser disciplinado. Leia agora 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 13, novamente. Vamos ver então como Paulo orientou a igreja a lidar com este caso. Aqui Paulo menciona que ele deveria ser disciplinado. Ele deveria ser retirado do rol de membros da igreja. Aqui diz, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém como essa pessoa. Aqui diz, agora eu escrevo para vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, dizendo-se convertido, mas continua sendo devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Dá a entender que as pessoas comiam com este promíscuo, com este filho que estava vivendo com a madrasta, a mulher do seu pai. Dá a entender o que Paulo escreveu, que ele desfrutava de amizade com os irmãos da igreja e comiam juntos nas festas, ou iam até a casa deste homem e comiam com ele, almoçavam com ele. Ou seja, quando Paulo diz nem mesmo comam com alguém assim, é porque isso estava acontecendo ali na igreja de Corinto.
Por isso ele diz aqui no finalzinho do verso 13: expulsem o malfeitor do meio de vocês. Meu querido irmão, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo deixou claro que escândalos sexuais exigem disciplina eclesiástica. Ele disse que o homem incestuoso deveria ser removido, 1 Coríntios 5:2. Deveria ser julgado, 1 Coríntios 5:3. Deveria ser entregue a Satanás, 1 Coríntios 5:5. E expulso da igreja, 1 Coríntios 5:13. Os membros foram instruídos a não se associarem com ele, não comerem com ele, 1 Coríntios 5, 9 e 11. Paulo emprega uma linguagem forte que pode soar ofensiva aos ouvidos modernos, mas que precisa ser entendida no seu contexto histórico. É preciso lembrar-se de que ele está lidando com um estilo de vida abertamente pecaminoso. Geralmente, em situações extremas, palavras firmes são necessárias. Uma breve explicação das expressões usadas por Paulo será muito útil. Percebam, ele usou a frase tirado do meio de vocês, em 1 Coríntios 5, verso 2, e também 1 Coríntios 5, verso 13. O que quer dizer isso? Tirado do meio de vocês. Refere-se à disciplina eclesiástica. Em segundo lugar, ele disse, esse tal seja entregue a Satanás, 1 Coríntios 5, 5. O que quer dizer isso, entregue a Satanás? Paulo está dizendo que quem rejeita viver sob a proteção de Deus, em obediência a Deus, fica vulnerável a Satanás, exposto sob o poder de Satanás. A ideia pode ser entendida como que ele colha o fruto das suas próprias escolhas. Outra frase usada por Paulo, não se associem a ele, nem mesmo comam com alguém assim, 1 Coríntios 5:11. O que quer dizer isso? A convivência próxima com pessoas sexualmente imorais era considerada perigosa porque podia levar outros a imitar a tal conduta pecaminosa. No mundo antigo, partilhar uma refeição podia significar partilhar valores. Somos todos suscetíveis às influências ao nosso redor e precisamos nos proteger, especialmente em casos assim. Outra expressão usada por Paulo a fim de que o espírito seja salvo, 1 Coríntios 5:5. A disciplina eclesiástica tem um caráter, um objetivo restaurador, para que ele pelo menos se arrependa do pecado e reconheça o pecado e seja salvo. Visa levar o pecador a cair em si e abandonar o pecado, o que provavelmente é o sentido da frase destruição da carne, 1 Coríntios 5:5. É possível também que este homem mencionado aqui, em 1 Coríntios capítulo 5, seja o mesmo homem arrependido mencionado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 10. Aqui diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 5 a 10. Nessa segunda carta escrita por Paulo para a mesma igreja, ele dá a entender que a exclusão deste homem que vivia com a madrasta resultou em benefício espiritual, porque dá a entender que ele se arrependeu do seu pecado. Leia comigo então a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 10. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que este indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Ou seja, ele foi eliminado da igreja e agora deveria ser tratado, ele agora que estava disciplinado, deveria ser tratado com amor e mostrar que ele estava perdoado, para que ele não fosse consumido por excessiva tristeza. Uma vez que ele se arrependeu, uma vez que ele abandonou o pecado, uma vez que ele deixou de viver com a madrasta, ele deveria ser agora aceito como uma pessoa arrependida, convertida. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. O que Paulo está dizendo? Não abandonem para sempre esta pessoa. Se ela dá sinais de arrependimento e mudança de vida, ela precisa ser tratada com amor para que ele tenha esperança de salvação. E foi por isso também que eu lhes escrevi para
ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Portanto, meus queridos irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 10, dá-nos a entender que houve arrependimento, houve conversão, houve reconciliação. Este homem deixou de viver em pecado. A Deus toda a glória. Mas, se ele continuasse vivendo em pecado e sendo tolerado e amado pela igreja, não teria havido mudança, não teria havido arrependimento. A disciplina, seja a disciplina de um pai para com os filhos que estão vivendo de forma errada. Eu me lembro do caso de Eli, o sacerdote Eli, com seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ele não corrigiu, ele não disciplinou, eles morreram no pecado e o sacerdote Eli morreu no mesmo dia. Queridos, se Eli tivesse repreendido os filhos, eles poderiam ter reconhecido o pecado e se arrependido. É este mesmo sentido que Paulo está usando aqui. Quando há disciplina, quando há correção, a pessoa pode ser conscientizada do pecado que está cometendo. E existe esperança de arrependimento e salvação. Aleluia! Na parte de terça-feira, protegendo a identidade da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 até o verso 11, Paulo prossegue tratando de como os cristãos devem lidar com questões que envolvem os membros da igreja. Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 1 a 13. Aqui diz: quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Quando existem diferenças, brigas, contendas, litígio entre os próprios membros da igreja, eles devem resolver esse problema interno. Eles devem resolver esse problema entre eles e não levar o irmão à corte, não levar o irmão a juízo diante dos injustos. O que Paulo está dizendo aqui se aplica aos nossos dias também. Verso 2: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Nós vamos participar do julgamento dos ímpios que vão se perder? Nós vamos estar no céu durante os 1000 anos, diz lá em Apocalipse capítulo 20. Nós vamos estar assentados em tronos para julgar os perdidos, para julgar os anjos caídos, os demônios. Nós vamos participar do julgamento deles. Como é que não podemos julgar casos, esses pequenos casos que existem dentro da igreja hoje, desses pequenos litígios que existem entre os membros da igreja? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Como é que você e eu vamos participar do julgamento dos anjos? Ah, meus queridos, durante os 1000 anos no céu, nós estaremos assentados sobre tronos, diz lá em Apocalipse 20, e nós vamos julgar o mundo, os ímpios e os anjos, os demônios. Queridos, vamos participar do juízo, confirmando por que eles se perderam, por que eles não estão no céu. Nós vamos participar. Por isso Paulo está dizendo, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja? Digo isto para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isto diante de não crentes? Paulo está indignado. Cristãos levando outros cristãos para a corte, para serem julgados por juízes pagãos. E o verso 12, 1 Coríntios 6, verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Queridos, aqui Paulo estabelece o princípio. Nós deveremos resolver os problemas internos da igreja
Vamos lavar roupa suja dentro de casa. Você não precisa levar essa roupa suja diante do mundo para causar escândalo dentro da igreja. O termo grego pragma, que em 1 Coríntios 6,1 é traduzido por questões ou queixas, é um termo genérico que significa coisa. Aqui refere-se a uma questão jurídica. É importante lembrar que 1 Coríntios 6, verso 1 até o verso 11, não trata de crime. A autoridade dos tribunais civis para causas criminais é afirmada em Romanos capítulo 13, 1 a 5. Paulo não está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 6 de crimes, mas de questões, de contendas. Paulo aborda um litígio logo após um caso de imoralidade sexual, assim como Moisés fez em Deuteronômio 22, 22 a 24. Isso mostra que seu modo de lidar com problemas na igreja se baseava nas Escrituras. O fato de 1 Coríntios 6, 1 a 11 estar inserido entre duas passagens sobre imoralidade sexual pode sugerir que a questão de 1 Coríntios 6, 1 também envolvia esse tema, de uma questão civil menor, como uma disputa de propriedade ou um problema de natureza sexual. Não sabemos ao certo qual era o problema, qual era o litígio mencionado aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios. Paulo se entristeceu ao ver membros da igreja levando o caso a um tribunal civil. Como irmãos em Cristo, não poderiam resolver entre si em vez de levar a causa diante dos injustos? Alguns supõem que aqueles que estavam brigando, litigantes de 1 Coríntios 6,1, fossem o pai e o filho de 1 Coríntios 5,1. Alguns sugerem que esses que estavam em briga, em litígio, fosse o próprio pai contra o filho mencionado aqui no capítulo 5. Isto não podemos afirmar com certeza. Em todo caso, entender os detalhes não é necessário para captar a ideia central. Paulo zelava pela identidade da igreja como comunidade cristã diante dos que estão fora. Cristãos não devem levar roupa suja em público, nem recorrer a meios seculares para julgar questões internas. Pense nas listas de pecados de 1 Coríntios 5:10, verso 11, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Essa lista de pecados. Por que Paulo listou pecados sexuais ao lado da idolatria, furto, avareza e extorsão? Queridos, o padrão do mundo é um padrão sujo, é um padrão baixo, é um padrão imoral, porque o mundo jaz no maligno. O homem sem Deus tem uma natureza pecaminosa igual à de Satanás. E o comportamento, as atitudes dele serão atitudes pecaminosas imitando a Satanás. Então, nós não podemos nos igualar aos padrões do mundo. Queridos, nós fomos chamados das trevas para a luz. Nós nascemos novamente. Nascemos da água e do Espírito. Nós somos novas criaturas. O nosso padrão é celestial. Nosso padrão é Jesus Cristo, aquele que viveu vida santa, isenta de pecado. E imitando Jesus Cristo, nós vamos buscar a pureza, nós vamos buscar o caráter de Jesus Cristo, a santidade de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, antídoto contra a imoralidade sexual. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver então o verso 1 até o verso 8. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Paulo incentiva, Paulo promove, Paulo insiste na santidade. E quando Paulo fala de santificação, ele também fala da imoralidade sexual.
pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Imoralidade sexual é uma expressão usada, mas pode se referir a vários pecados sexuais. A fornicação é quando são duas pessoas solteiras e que estão tendo um relacionamento sexual, estão praticando carícias pesadas, carícias íntimas, não sendo casados, ou transando. Eles estão cometendo fornicação. Embora sendo solteiros, os dois estão vivendo em pecado, cometendo fornicação. Adultério é uma outra palavra que se enquadra dentro da imoralidade sexual, porque adultério envolve sempre alguém que é casado. Também existe a palavra pornografia, que envolve você ver cenas de nudismo, cenas de sexo, cenas de promiscuidade sexual. Se você pratica a pornografia, você também vai praticar a masturbação, porque a pornografia e a masturbação andam juntas, uma leva a outra. E meus queridos irmãos, é tão comum este pecado da pornografia, praticada por pessoas solteiras e praticada também por homens e mulheres casados, que assistem pornografia para se excitarem. Queridos, Deus quer de você uma vida sexual pura. O sexo é puro, dado por Deus antes do pecado. Deus deu para Adão e Eva a sexualidade e deve ser sagrado. Existe uma santidade na relação sexual entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Portanto, queridos, aqui está falando de imoralidade sexual que se aplica também à pedofilia. Pedofilia é quando você abusa de uma criança, de um menor de idade, de uma criança, de um bebê. Existem casos extremos de pedofilia. A pedofilia está sendo, em muitos países deste mundo, legalizada. Imaginem só que existem países na Europa que estão legalizando a pedofilia, ou seja, estão tornando legal uma pessoa pegar uma criança e ter relação sexual com essa criança. Queridos, o nosso mundo está podre. Esse mundo jaz no maligno. Satanás impõe, Satanás implanta na mente dos ímpios a natureza dele, que é maligna. Então perceba que a expressão usada aqui por Paulo, imoralidade sexual, ela é ampla. Ela se aplica a todos os desvios sexuais. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Você tem que ter domínio sobre o seu corpo. A cabeça, a mente, domina o corpo. Se você não quer praticar a imoralidade, você não pratica, porque o pecado é um ato voluntário da alma. Se você não quer, você diz não, você sai do lugar, você foge, você corre, como fez José. José não adulterou com a mulher de Potifar porque ele correu. Ela ficou com a roupa dele, um pedaço da roupa dele na mão, porque ele agiu de uma forma drástica e ele fugiu da mulher. Nós temos que fugir do pecado. Nós temos que dizer não para o pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Você tem que dizer sim para o pecado, para pecar. O pecado não é algo que você foi forçado a fazer. O pecado é um ato voluntário da alma. É uma escolha que você faz. Portanto, aqui diz que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Agora, meu querido irmão, se você quer pureza sexual, pureza mental, você deve buscar também a pureza no regime alimentar. Porque quem come e bebe de forma errônea, também vai pensar de forma errônea. O comer e o beber de forma errada vão resultar em pensamentos e ações errados. Portanto, nós temos que seguir a orientação de Deus na reforma alimentar. O comer e o beber de forma saudável, aquilo que Deus deixou para você,
especialmente o regime vegetariano. O regime vegetariano, ele dignifica o ser humano, ele enobrece você, ele abre a sua mente para os pensamentos nas coisas espirituais. O regime vegetariano dado por Deus para Adão e Eva lá no Jardim do Éden é o ideal de Deus para você. Por isso, nos livros do Espírito de Profecia, existem livros que falam sobre conselhos sobre o regime alimentar, ciência do bom viver, conselhos sobre saúde. São livros grandes que estão mostrando o plano de Deus para você, que é que vivamos o regime original, criado por Deus e dado para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, deixando os animais em paz. Se você quiser comer carne, não é pecado você comer a carne de animais limpos. Esses animais limpos são mencionados em Levítico capítulo 11, desde que esta carne seja sem sangue e também sem gordura. Mas, queridos, o plano de Deus original é o melhor. É deixarmos os animais em paz. O comer e o beber de forma correta vai resultar em pensar e agir de forma correta. Leia comigo novamente 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 5. Não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Quem não tem domínio do apetite no comer e beber, também não terá domínio do apetite sexual. Tudo é apetite. O apetite de comer isso, beber aquilo, também vai influenciar no apetite sexual. Queridos, verso 6 diz: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Novamente, Deus quer a sua santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Meu querido irmão, aqui na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 12 e no verso 14, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem o quê? Santificação. Novamente, Paulo carrega bastante, dá muita ênfase na santificação. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou você e eu nos deixamos santificar pelo Espírito Santo, ou nunca vamos contemplar Deus face a face. Por isso Paulo está dizendo, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Alguns coríntios aparentemente acreditavam que, por terem sido libertos pelo Evangelho, poderiam fazer qualquer coisa, porque eram agora pessoas livres. Não, Deus nos liberta do pecado, não para vivermos no pecado. Deus nos liberta do pecado para deixarmos de viver no pecado. Muitos na igreja de Corinto estavam argumentando, dizendo que assim como o estômago foi feito para o alimento, o corpo foi feito para o sexo e o sexo foi feito para o corpo. Mas, queridos, esta argumentação não veio de Deus. Paulo respondeu que isso era uma deturpação da liberdade cristã. A falta de integridade na área sexual é incompatível com a identidade cristã e é um abuso da liberdade concedida ao ser humano pelo Evangelho. Fomos libertos do pecado, não libertos para pecar, porque Cristo nos perdoa os pecados e nos dá o poder para abandonar o pecado. O perdão tem que vir acompanhado do poder do Espírito Santo para deixarmos de viver no pecado. Na verdade, o corpo nosso não é para o pecado, o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Pertencemos a Cristo e quem somos precisa moldar o que fazemos. As duas coisas estão inseparavelmente ligadas. Em 1 Coríntios capítulo 6, isso é mostrado de três maneiras. Primeira, somos identificados como pessoas que foram lavadas, santificadas e justificadas no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Percebam, Paulo fala aqui, lavados, santificados e justificados. Mudança de vida. Os pecados listados em 1 Coríntios 6, 9 e 10, bem como a imoralidade sexual denunciada em 1 Coríntios 6, 12 a 20,
não tem lugar na vida de quem foi lavado, santificado e justificado. Nosso padrão de comportamento, de conduta, nosso estilo de vida é superior, é santo. Em segundo lugar, somos membros de Cristo, 1 Coríntios 6,15. Isso significa que deveremos estar unidos a Cristo. A imoralidade sexual viola essa união. Quem se une a outra pessoa em relações sexuais fora do casamento, é importante mencionar, aqueles que se envolvem em relações sexuais fora do casamento, torna-se um só corpo com a prostituta. Você se torna uma só carne com a mulher com quem você se deita e tem relação sexual. A união com Cristo por meio do Espírito Santo deve orientar a ética cristã nessa esfera. Você se torna um com Cristo quando abraça Jesus como Salvador, mas quando você comete um adultério, uma fornicação, uma pedofilia, a pornografia, isso torna você um com o pecado. Você se torna um com Satanás. E, obviamente, Jesus Cristo não morreu por você para que você continuasse sendo um com Satanás. Ele quer que você se torne um com ele, Jesus Cristo. Terceiro lugar, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Você não é dono do seu corpo. Você foi comprado por preço, o santo e sagrado e puro sangue de Jesus Cristo. Você foi comprado, você pertence a Deus no corpo. A única forma de viver com santidade e integridade nessa área é manter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em você torna-o santo. Ele purifica seus pensamentos, seus desejos. E a reforma alimentar, o regime alimentar correto, dado por Deus, ajuda nesse sentido, para que você tenha pureza mental. Em outro texto, Paulo descreve essa experiência de ser templo do Espírito Santo como a atitude de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 1, diz que nós deveremos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Leio para vocês aqui. Aqui diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não use o seu corpo para tornar-se uma só carne, com a prostituição. Não. Ofereça o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento, no tabernáculo terrestre, os sacrifícios oferecidos eram mortos. Mas agora, no Novo Testamento, o sacrifício que Deus está pedindo para você é um sacrifício vivo. Você vive para Cristo. Viver para Cristo. Isto é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não fique olhando os filmes deste mundo, as novelas deste mundo. Não fique idolatrando os artistas e os cantores deste mundo, pois todos eles têm uma vida podre, uma vida impura. E nós somos influenciados profundamente por aquilo que nós contemplamos. Pense nos estragos que os pecados sexuais têm causado para a humanidade. O que isso nos diz sobre a seriedade com que os cristãos devem tratar este tema? O tema da primeira carta aos Coríntios é muito atual, é muito propício para os nossos dias. Estamos estudando a primeira carta aos Coríntios por vontade de Deus. Deus planejou que a sua igreja estudasse a primeira carta aos Coríntios nesta hora, neste tempo do fim, para fugirmos da imoralidade, da pornografia e buscássemos a santificação, porque Deus é santo. Nós, que somos filhos e filhas de Deus, também somos santos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, casados e solteiros, a afirmação de Paulo de que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, aparece no contexto de uma advertência contra a imoralidade sexual. Ser templo do Espírito Santo é o único meio para uma vida santa. A igreja é uma comunidade cristã que se distingue do ambiente ao redor
E isso só é possível pela presença do Espírito Santo. Quando você pensa em viver vida santa, isso é impossível por si mesmo. Eu não posso, você não pode. Mas quando o Espírito Santo nos gera, porque quem nasce da água do Espírito está sendo gerado pelo Espírito Santo. E agora o Espírito Santo passa a viver em você e coloca em você o padrão celestial. Ele implanta em você a mente de Jesus. Por isso, pela comunhão diária com Jesus Cristo, lendo a Bíblia, orando, tendo o nosso pensamento voltado para Jesus pela manhã, durante o dia, no anoitecer, na madrugada, os nossos pensamentos voltados para Jesus, o Espírito Santo vai implantando em nós a mente de Jesus. Abra sua Bíblia agora e vamos ler 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, vamos ver o verso 19 em diante. Aqui diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Nós somos propriedade de quem? De Deus. Ele nos criou, ele nos comprou novamente pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso o verso 20 diz: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E agora vem a orientação de Deus aqui no capítulo 7. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Deus deixou na Bíblia princípios divinos. Mas quando você lê a Bíblia, você descobre na Bíblia que os profetas de Deus não eram infalíveis e não são infalíveis. Portanto, quando Paulo escreve, ele às vezes coloca também ideias dele. Ele também coloca opiniões dele. Algumas vezes ele diz: agora falo eu, não o Senhor. Quando Paulo diz falo eu, não o Senhor, ele está dando a opinião dele. E aqui Paulo, no capítulo 7, verso 1, na minha forma de entender, Paulo aqui no capítulo 7, verso 1, está dando uma opinião dele. É bom que o homem não toque em mulher, porque ele vivia sem mulher. Ele não tinha uma esposa, ele não tinha uma família, a Bíblia não relata isso. E ele diz: bom é que o homem não tenha uma mulher, não toque uma mulher, ou seja, não se case. Queridos, nós sabemos que Deus quer que o homem se case. Lá em Gênesis, capítulo 2, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjutora, uma companheira, uma esposa. Portanto, é bom que o homem se case. Mas, no caso em que Paulo se refere aqui, ele disse que seria bom que o homem não tocasse em mulher. Nós não sabemos por que Paulo falou isso, mas ele próprio vivia sem mulher. Então, nós entendemos que ele estava dando um conselho segundo a vida que ele vivia. Mas, queridos, é bom que o homem se case. Por isso, o verso 2 diz: digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa. Estão vendo? Que ele está agora aconselhando que se case. Porque a pessoa não se casa, vai continuar tendo os impulsos, os desejos sexuais, o apetite sexual. Então, a orientação de Deus é que se case. Por isso, Paulo confirma isso no verso 2. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Esse é o plano de Deus. Cada mulher tem o seu marido e cada homem tem a sua esposa. E o verso 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. O que Paulo quer dizer? Que o marido dê para a esposa aquilo que lhe é devido. O carinho, as atenções, as carícias, a relação sexual. Isso faz parte da vida de casados. E, queridos, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Ou seja, a vida sexual entre marido e esposa deve ser recíproca e deve ser de comum acordo. Verso 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Quando você se casa, você deve ter em mente que o seu corpo pertence ao seu marido, e o corpo do marido pertence à esposa. A sua curiosidade, o seu desejo de conhecer uma mulher,
o desejo da mulher de conhecer o corpo do homem, isto vai se concretizar, vai se tornar realidade no casamento. Não há nenhum pecado, não existe nenhum problema em você amar o corpo da sua esposa, gostar do corpo da sua esposa, ou você gostar do corpo do seu marido. Está tudo dentro do plano de Deus para o casamento. E agora o verso 5, não se privem um ao outro. O que quer dizer isso? Não se neguem um ao outro. Não castigue um ao outro. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração, depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Ou seja, o marido e a esposa podem deixar de ter relação sexual por consentimento mútuo, ou podem ter relação sexual por consentimento mútuo. Esta frase, consentimento mútuo, tem que estar presente na relação sexual, ou para não ter relação por algum tempo, ou para ter relação. Sempre tem que ser por consentimento mútuo, nada forçado. Deus condena o homem querer impor a sua vontade. Nada pode ser forçado na relação sexual. Tudo tem que ser por consentimento mútuo. E aqui diz o verso 6, e digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Paulo vivia sozinho, não tinha esposa, mas o plano de Deus não é esse, é que você se case. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro modo. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhe seria bom se permanecesse num estado em que também eu vivo. Ou seja, ele vivia sem mulher, solteiro, não sabemos os detalhes da vida de Paulo, mas ele não tinha família, ele não tinha esposa, e ele diz aos solteiros e às viúvas, digo que lhe seria bem permanecesse no estado em que também eu vivo. É uma opinião que Paulo está expressando aqui. Por isso eu disse que os apóstolos, ou seja, os profetas, eles não são infalíveis, eles também dão sua opinião, mas obviamente você tem que comparar a opinião que o profeta está expressando, está falando, com as orientações dadas por Deus em toda a Bíblia. A Bíblia se explica pela Bíblia. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Está vendo que aqui é o Senhor que está falando. Percebam bem, no verso 10, Paulo deixa claro de que existem pensamentos que são pensamentos dele, não mandamento do Senhor. Portanto, um profeta, ele tem mandamentos que são do Senhor, são visões que Deus deu, mas existem também pensamentos próprios, conceitos próprios. Por isso, Paulo, no verso 10, diz, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Ele não usou esta expressão, não eu, mas o Senhor, nos conselhos que ele deu aqui antes, no capítulo 7, no início do capítulo 7. Mas agora, no verso 10, ele está dizendo, agora não sou eu que estou falando, agora é o Senhor. Ou seja, agora ele está falando de acordo com o que Deus mandou, que a mulher não se separe do marido. Isso não é pensamento do apóstolo Paulo, isso é mandamento do Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se divorcie da sua esposa. Isto é mandamento do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 7, encontramos lições importantes sobre sexualidade. De modo geral, o capítulo se divide em duas partes. Primeira, orientações sobre o casamento, do capítulo 7, verso 1 até o verso 24. E segundo, orientações sobre ser solteiro, 1 Coríntios 7, verso 25 a 40. Esse capítulo mostra que falar de sexualidade é importante e é necessário. É significativa a ordem dada por Paulo, fujam da imoralidade sexual. E quando ele fala fujam, ele está se referindo a alguém também que fugiu. José fugiu da imoralidade sexual. José fugiu do pecado. Meu querido irmão, nós temos que fugir do pecado, porque pecado tem nome. Pecado se chama Satanás.
E quando você foge de Satanás, foge do pecado, você foge para onde? Você corre para Jesus Cristo, se esconde em Jesus Cristo. Deus criou a sexualidade, mas ela deve ser desfrutada somente dentro do casamento. O sexo é um privilégio do casamento entre um homem e uma mulher, um único modelo aprovado por Deus na Bíblia. Deus tem um presente para você que se guarda, que se conserva puro para o casamento. Esse é o plano de Deus. Quando isso não acontece, quando as pessoas se prostituem, Deus perdoa. Existe o perdão de Deus. Existe esperança de salvação. Confie em Deus. Mas o plano de Deus é que os solteiros se guardem para o casamento. Deus quer que você, homem, que você, mulher, sejam cheios do Espírito Santo, antes do casamento e depois do casamento. Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo e desenvolver na sua vida a santidade de Jesus. Quer dar para você o padrão mental de Jesus Cristo. Meu querido irmão, curiosamente, nas listas de pecado em 1 Coríntios 5, 10 e 11 e o capítulo 6, verso 9 e 10, a idolatria e a embriaguez aparecem ao lado da imoralidade sexual. O comer e o beber de forma errada resultam num agir e pensar errados. Queridos, o comer e o beber estão intimamente relacionados com os nossos pensamentos, serem eles puros ou impuros. As festas idolátricas costumavam ser marcadas por comer e beber em excesso, o que abria a porta para a imoralidade sexual. Quem não tem o domínio no comer e no beber, ou seja, quem não domina o apetite no comer e no beber, também não terá domínio sobre o apetite sexual. Mas aquele que dominar o apetite no comer e no beber, ele terá domínio sobre qualquer outro pecado, meu querido irmão. Jesus Cristo, quando fortemente tentado, nada comia. Por isso, Deus está dizendo para você que é impossível a qualquer pessoa desfrutar da bênção da santificação enquanto é egoísta e glutona. Se você não tem domínio sobre o apetite e você come errado e come muito, você é glutão e você não vai ter a santificação. Na satisfação do apetite pervertido ou da paixão, mesmo cristãos professos prejudicam a natureza em seu trabalho e diminuem a força física, mental e moral. Deus quer que você seja santo no comer, no beber, no pensar e no agir. Esta santidade vem de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Meu querido irmão, o padrão divino é: sejam santos, porque eu sou santo. Nosso Pai Celestial implanta em você a santidade dele. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por esses padrões celestiais, padrões elevados, dados por Deus, de santidade. Santidade no comer, no beber, santidade também na relação sexual com a esposa, com o marido, dentro do casamento. Pai querido, obrigado por esses ensinos que o Senhor nos deu através de Paulo. Que o teu Santo Espírito nos conscientize que somos templos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo viva em nós, opere em nós a santificação. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Amém.